Amigos, esse daqui é o Onix Plus, versão sedã do Onix, que não só deixou o nome Prisma para trás, como na verdade tudo, absolutamente tudo é novo. A gente tem aqui uma plataforma totalmente nova, com enormes evoluções em termos de segurança. A gente tem novos motores, 3 cilindros em linha, 1.0, tanto aspirado quanto turbo. Finalmente chegou então os motores turbinados da família do Onix. E a gente tem uma série de evoluções de tecnologia, especialmente na parte de conectividade, que deixaram esse carro aqui no novo patamar dentro do segmento dele. Tudo isso a gente vai ver nessa avaliação a partir de agora aqui no canal da Autoline. E aliás, se você ainda não assina o canal da Autoline, assine, ajude a gente aí a crescer, comente, participe, deixe seu like e também visite o autoline.com.br caso você esteja olhando aí, procurando ofertas de Onix, tanto dos modelos seminovos quanto inclusive do 0 km do modelo 2020. A gente tem quase 9.000 ofertas por lá. Vamos lá? Antes da gente entrar nos detalhes técnicos da nova geração do Onix, a gente vai entrar na parte de preço. Lembrando que a gente está falando da versão sedã Onix Plus, que é a que está no mercado agora. A versão hatch chega logo mais, chega em novembro, e a gente vai ter uma avaliação aqui na Autoline também. Falando do sedã, os preços variam de R$ 55 mil a R$ 73 mil, sendo que as versões turbinadas começam aí na casa de R$ 59 mil. Se você pesquisar, você vai ver que é mais ou menos a mesma faixa de preço da geração anterior, mesmo com tanta novidade que esse carro está trazendo em termos de recursos. Então foi realmente uma medida muito arrojada da Chevrolet. De todas, a versão que você quer é a LT 1.0 Turbo, que começa aí R$ 61 mil, versão manual de 6 marchas, e vai até R$ 66 mil na automática também de 6 marchas. E por que essa versão LT 1.0 Turbo? Porque ela, além de trazer um motor turbo, traz todos os principais equipamentos, os mais relevantes aí em termos de conveniência e entretenimento. Por exemplo, sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga leve, o sistema de infotainment MyLink 3 com conectividade aí com seu celular e na parte de ergonomia, ajuste na coluna de direção tanto de profundidade quanto de altura e ajuste de altura nos bancos. Acima dela, por R$ 5 mil a mais, a gente tem a LTZ, que traz aí alguns equipamentos interessantes também. Vou falar os mais relevantes: câmera de ré, sistema de acionamento automático de farol, né, famoso sensor crepuscular, e o carregador de celular por indução no console. Então você deixa o celular no console, ele carrega sozinho sem você precisar espetar um cabo. E no topo de linha a gente tem esse carro aqui, essa versão que é a Premier de R$ 73 mil, que já traz aí itens mais voltados à exclusividade para realmente que é o carro completo e com diferenciais. Por exemplo, aqui as rodas passam para aro 16, o interior a gente tem um revestimento sintético parecendo aí couro, que você pode escolher inclusive em duas cores, um volante esportivo que é opcional para a versão LTZ. Os faróis são diferentes, o tipo projetor, a gente tem também o DRL em LED. E nesse carro aqui você ainda consegue completar ele com itens de tecnologia que são interessantes. Num pacote de R$ 4.600, por exemplo, a gente tem o sistema de estacionamento semi-autônomo, então você só controla o acelerador e o freio, né? Quando ele localiza a vaga, ele manobra sozinho em termos de volante, ele te dá as referências, né? Também adiciona sensores dianteiros de estacionamento e sensores de ponto cego nos espelhos. Isso deixa o carro com uma pegada mais premium, mas de fato aí a relação custo-benefício já não é boa mais. De fato, a versão que você quer é a LT, e se você quer alguma coisa a mais como câmera de ré, vá para a LTZ. Mas vamos entrar então nos detalhes técnicos do Onix. E antes de mais nada, a parte mais importante é a gente aplaudir a GM pela monstruosa evolução em termos de segurança para essa nova geração aqui, que incorporou essa plataforma chamada GEM, Global Emergent Market, que gradativamente vai substituir a antiga Gama, que estruturava o Onix de geração anterior, o Cobalt, a Tracker, a Spin. Aqui, para a gente ter uma ideia, esse carro já fez o crash test no Lightning Cap e são 5 estrelas tanto para adultos quanto para crianças. Então, realmente uma evolução muito grande. Lembrando que a geração anterior do Onix começou com 0 estrelas, aí depois fizeram uma série de evoluções técnicas, passaram para 3 estrelas, mas agora aqui a gente tem uma nova referência aí, 5 estrelas, realmente muito, muito bom. Para ter essas estrelas aí, para o carro ter performado tão bem no crash test, foi essencial uma nova filosofia aí na parte de estrutura. Então, em termos de design, mudou muita coisa no monobloco para ele realmente absorver e dissipar melhor as energias, muitas evoluções em termos de
solda e uso de cola industrial para deixar a carroceria mais firme em termos de torção. E aqui a gente tem agora 17% a mais de aços de alta resistência. Esses aços, eles estruturam aí a parte do monobloco e por serem de ultra alta resistência e de alta resistência, eles podem ser até um pouco mais finos no perfil de chapa sem você perder resistência, e com isso o carro consegue ser mais leve. Para você ter uma ideia, esse carro aqui pesa 1.117 kg nessa versão aqui mais completa. O peso começa em 1.050 kg. Em média, a gente está falando de 50 kg a menos que o Virtus, que já era uma referência muito boa nesse sentido. Então, um carro mais leve, ele consome menos, ele tende a performar melhor em termos de absorção de impacto, transfere menos para os ocupantes. Então, muita coisa legal acontecendo aqui. E outra parte fundamental é que a Chevrolet foi além da parte estrutural nessa nova geração do Onix. Para você ter uma ideia, desde a versão mais simples, a 1.0 manual, aquela de 55 mil reais que eu falei no começo do vídeo, esse carro já traz 6 airbags, controle de tração e estabilidade para os ocupantes do banco de trás, encosto de cabeça para todo mundo, cintos de 3 pontos, monitoramento de pressão de pneus e assistente de partida em rampa. Todos esses itens, cada um à sua maneira, são itens de segurança ativa muito importantes. Então foi uma atitude muito bacana aí da Chevrolet em se preocupar com a segurança, que foi um dos itens que maculou, vamos dizer assim, a imagem do Onix de geração anterior. Então essa resposta foi muito boa. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma consequência direta também, não só do trabalho da concorrência, por exemplo, a Volkswagen com o Virtus, mas também do trabalho do Let Cap em fazer esses crash tests e mostrar como está a segurança dos nossos carros. Então, aplausos também ao Let Cap por permitir e pressionar os fabricantes a melhorarem seus veículos para o nosso mercado. Nessa nova geração do Onix, o design obviamente mudou completamente, mas o carro também ganhou uma percepção de valor muito maior. Parece até um carro de outra categoria, como se tivesse subido ali um degrau, e de fato isso quase aconteceu, porque não foi só a parte de tecnologia, o carro também cresceu e ficou perigosamente parecido com um Cobalt em várias dimensões. Então esse carro, para você ter uma ideia, cresceu em comprimento de 19,4 centímetros, em largura cresceu 4,1 centímetros e de entre-eixos agora a gente tem 2,60 metros. Isso é só 2 centímetros a menos que o Cobalt e é o mesmo entre-eixos, inclusive, do Corolla de 10ª geração, 2 gerações para trás. Aquele foi fabricado até 2014. Então isso dá uma ideia do tamanho que esse carro ficou, né? Seria o compacto, e olha só o entre-eixos que a gente está falando nesse veículo. Em termos de design, obviamente eles vestiram essa carroceria maior com uma percepção de valor maior, então ela ficou mais horizontalizada se você comparar com a carroceria anterior. Então a gente tem agora faróis um pouco mais afilados, a gente tem essa grade aqui em formato de bocarra aí, né? A assinatura atual de design da Chevrolet, que está até em carros como o Camaro. Esse vinco que é bem interessante, que vai aqui e desce, ele meio que morre em direção à caixa de roda traseira, mas continua de forma muito suave, se apresenta um novo vinco aqui na linha de cintura, né? E a traseira também deixou esse toque meio de mini cruise, né? Com a lanterna aí mais estreita, aumentando essa percepção de um carro mais assentado em termos de largura. Então, em termos de design, realmente o carro ganhou muitos detalhes, ganhou esses frisos aqui contornando a janela. O carro realmente parece bem mais sofisticado e deixa o Cobalt numa posição complicada, inclusive em termos de percepção de valor. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Cobalt, mas realmente o carro fica numa posição um pouco mais difícil no mercado. Sob o capô, a gente tem aqui uma nova geração de motores, a nova geração dos motores Ecotec, também conhecida aqui como CSS Prime. São 3 cilindros em linha nessas configurações aqui, pelo menos para o Onix. 1.0 tem tanto motor aspirado de 82 cavalos, quanto essa turbinada de 116 cavalos a 5.500 RPM, torque de 16,8 kgfm de 2.500 a 4.500 RPM. Um motor extremamente moderno, todo em alumínio, tem bomba de óleo de fluxo variável, duplo comando variável, tanto na admissão e no escape, coletor de escape integrado ao cabeçote, enfim, todas as principais tecnologias que você deve esperar no motor downsize. Uma coisa curiosa que a gente tem aqui nos bicos injetores, que inclusive são aquecidos, né, sem tanquinho, como é o padrão atual, obviamente, é o fato desse carro aqui utilizar a injeção multiponto em vez da injeção direta, como seria de se esperar no motor downsize. Com certeza isso tem a ver aí com um pouco de contenção de custos, né? Vai lembrar, é um carro que está trazendo muita tecnologia e muitas evoluções na mesma faixa de preço da geração anterior, mas em contrapartida vai lembrar também que a injeção indireta, como a gente brinca, né, que é essa multiponto no fim do sistema de admissão, ela performa melhor de fato em rotações baixas e baixas médias, vamos dizer assim, que é a maior parte de faixa de uso aí das pessoas que dirigem um carro na cidade. Então acaba sendo interessante e de fato não afeta muito os números de consumo e desempenho, como você consegue ver aí na tela. O 0 a 100 aí desse carro é de 10,4 segundos, 9,7 segundos na versão manual. Um carro que está performando muito bem, tanto em termos de performance quanto de eficácia energética.
Então é um motor realmente bastante interessante e muito bem isolado aí da carroceria. Vai lembrar, o motor 3 cilindros em linha tende a vibrar um pouquinho mais, como vocês vão ver aí no teste, realmente o motor está muito bem isolado nesse sentido. Aliás, uma coisa meio curiosa, né, o motor não ter essa capa plástica por cima, né? Para quem gosta de graxa, que consegue ver todos os detalhes, é bem interessante. Duas outras informações relevantes é em relação ao diâmetro e curso. Esse motor ele tem um curso um pouquinho mais longo que o 1.0 TSI, a gente tem 74 milímetros de diâmetro de cilindro e o curso de 77,4. Isso meio que reforça esse recado de que é um motor mais voltado para rotações mais baixas, né, voltado aí para uso urbano. E outra informação curiosa em relação ao câmbio, que é a mesma família da geração anterior, o GF6, né, o automático de 6 marchas, mas o escalonamento aqui obviamente é diferente para atender melhor aí a proposta e ao torque do motor turbinado. E a gente também teve melhorias aí nos rolamentos de transmissão para suportar um pouco mais de torque. Agora vamos dar uma olhada no interior do Onix Plus, que tem uma série de novidades muito interessantes para mostrar para vocês. Se o design externo do novo Onix ficou um pouco mais sofisticado, com percepção de valor maior, seria coerente a Chevrolet fazer isso na cabine e foi exatamente o que eles fizeram. Então, se a gente olhar o painel aqui, a gente ainda tem aquele formato de bumerangue, esse elemento flutuante aqui destacado e com uma textura nova bem interessante. Mas de forma geral, o tema do carro, os elementos de design deixaram o carro com uma cara mais sofisticada de fato. Inclusive a gente começando a olhar, por exemplo, pelo cluster de instrumentos, né? Agora a gente tem eles separados em copos aqui com uma moldura dupla e uma delas é cromada, inclusive. Realmente trouxe uma percepção de valor bem maior. Esses bancos também agora com um encosto de cabeça inteiriço, que aliás quem é das antigas vai lembrar dos bancos do Monza, né, com essa integração aqui bem interessante. Vai lembrar esse revestimento sintético aqui com imitação de couro, é só na versão Premier, né, nas versões LTZ para baixo é de tecido, que pessoalmente eu prefiro, bem como esse acabamento em dupla cor, né? Você consegue escolher inclusive em alguns tons diferentes para Premier, nas outras versões é o interior monocromático, mas o design realmente ficou bem mais sofisticado, os painéis de porta, como eles se integram aqui com o desenho do painel, essa tela do sistema de infotainment flutuante, tudo realmente deu uma bela evoluída. Agora em termos de materiais é bastante similar à geração anterior, então a gente tem uma grande presença aqui de plástico duro em elementos, que você não toca com as mãos, mas por exemplo, a parte de volante, manopla de câmbio e de freio de mão, aí você vai ter um material um pouco mais emborrachado. Em termos de ergonomia de direção, a gente teve uma evolução bem legal, especialmente na versão topo de linha, com esse volante esportivo, né, que é um opcional para a versão LTZ. E esse fato de você ter o ajuste de coluna de direção, tanto em termos de profundidade quanto de altura, e o banco também com ajuste de altura, isso é fundamental, né? Tem gente que é um pouco mais baixa, um pouco mais alta, menos ou mais obesa, pessoas muito magras, mulheres, homens, enfim. Você ter esses ajustes aqui são fundamentais para você ter um carro que te vista muito bem. Mas sem dúvida o grande destaque da cabine é o sistema MyLink. Ele já era o destaque na geração anterior, especialmente quando foi lançado lá 7 anos atrás, era uma referência no segmento, então a Chevrolet sabia que tinha esse valor de marca associado ao nome Onix, eles não podiam deixar isso passar. Então a gente tem um sistema aqui que ainda é mais rápido em termos de hardware, né? O computador aqui ele é mais ágil, uma tela de resolução melhor, a sensitividade dela é muito boa, é comparável diretamente a qualquer tablet ou celular aí de uma marca bacana. E você consegue conectar aqui 2 celulares ao mesmo tempo via Bluetooth. E esse carro, a grande novidade, além desse sistema novo, é a conectividade Wi-Fi. Então esse carro agora tem internet embarcada. Os 3 primeiros meses são gratuitos, depois disso você escolhe entre 2 e 20 GB por mês. Para dar uma referência de preço aí, de 3 GB sai R$30 por mês. E com isso você ganha uma série de facilidades, né? O carro passa a se resolver sozinho, então você não depende mais do seu pacote de dados, do seu celular para funcionar. Inclusive a antena desse carro é mais forte que a antena do celular, então o sinal de internet tende a ser um pouco melhor. Atualizações de mapas do veículo também acontecem sozinhos. Uma série de outros recursos também são possíveis graças a isso, como por exemplo o app que a Chevrolet trouxe para esse carro aqui, obviamente quando equipado com o sistema MyLink, que permite que você observe uma série de informações sobre o seu carro de forma remota. Por exemplo, nível de combustível, o envelhecimento do óleo, se está na época de trocar ou não. Você consegue inclusive climatizar esse carro de forma remota para quando você entrar ele já está na temperatura que você selecionar.
informações sobre recall, enfim, uma série de informações que você obtém pelo app graças ao sistema de conectividade que também permite que você conecte 4 celulares, aí todo mundo aí com o Wi-Fi do carro a bordo. Agora, isso não significa que o carro é perfeito, especialmente aqui na parte do interior, tem alguns detalhes aí que a Chevrolet poderia melhorar no produto ao longo do seu ciclo de vida, né? Vou pontuar alguns, por exemplo, na geração anterior do Onix, o assento era curto, né? Então isso já incomodava para quem era um pouco mais alto, aqui no meu caso tem 1,82 m, para viagens longas isso é um pouquinho incômodo e esse assento segue com o mesmo comprimento, né? Então algo que poderia ser melhorado. Outro ponto, a gente tem esse console central, que aliás é bem bacana, ele é bem alto e permite que você traga, por exemplo, carregue aqui 3 garrafas de 500 ml de água, né? Mas a gente tem uma falta de coerência de ergonomia aqui, né? Então, por exemplo, se eu tô aqui com as mãos no volante, eu consigo até apoiar meu cotovelo aqui, né? Relaxando os meus ombros aqui no painel de porta, mas olha, desse lado aqui a gente não tem uma coerência, né? Então você é obrigado a dirigir com uma mão só no volante, o que é errado, para você conseguir encostar aí o seu cotovelo, uma viagem muito longa, e isso acaba fazendo um pouco de diferença. Outro detalhe aí, para as pessoas mais vaidosas, é a falta de iluminação nos para-sóis, inclusive no passageiro também não tem iluminação. E por fim, um detalhe de ventilação, para quem não gosta de receber vento direto na cara, esse ventilador ele é um pouco forte, o que é até bom para o nosso país tropical, né? Mas você não consegue ajustar o modo de ventilação aqui para você receber o vento, por exemplo, só no para-brisa, um vento na potência mínima. Ele vai regular para o para-brisa e para os seus pés ao mesmo tempo. Então, por exemplo, mulheres que estão de salto, com os pés expostos, acaba ficando um pouco frio. E quem não gosta de receber vento direto vai ter um pouquinho de trabalho aí para se ajustar em termos de climatização. São todas coisas pequenas, tá? Mas eu não poderia deixar de pontuar. Mas enfim, vamos agora para o banco de trás ver como é que é o espaço traseiro, que é outro ponto fundamental num carro dessa categoria. Espaço traseiro com esse ganho de entre-eixos dessa nova geração do Onix não poderia deixar de ser bom e realmente é excelente. Então eu tenho 1,82 m, sobra espaço, eu consigo até deixar meus pés bem para frente aqui, ângulo de encosto muito confortável, então você fica realmente muito bem instalado aqui. É um carro que tem uma linha de teto um pouquinho mais baixa, então você tem, vamos dizer assim, 1,90 m ou mais, você vai ficar com a cabeça bem próxima aqui ao teto, né? Então vale observar isso se você tem uma família aí com um filho adolescente, jogador de basquete ou vôlei ou algo parecido. E um detalhe aqui que falta em relação ao Virtus, por exemplo, a saída de ventilação. Aqui a gente tem 2 saídas USB aqui, né, para você carregar o seu celular, mas você não tem saída de ventilação nem console para você deixar os celulares aqui. Então são pontos que faltaram. Agora, um detalhe bacana que a gente comentou no começo, a gente tem encosto de cabeça para todo mundo e cintos de 3 pontos para todo mundo, algo sem dúvida nenhuma muito importante. Nessa geração do Onix, o porta-malas ficou um pouquinho menor, então a gente teve um downgrade, vamos dizer assim, de 500 litros para 469, mas 469 litros é porta-malas pra caramba, né? A boca aqui tem uma boa abertura em termos de largura, em comprimento, vamos dizer assim, altura nem tanto, mas sem dúvida nenhuma é um porta-malas imenso. E aproveitamento de espaço ficou um pouco mais inteligente que a geração anterior, então embora tenha ficado um pouco menor, você vai acabar utilizando ele melhor. Acabamento aqui também foi bem caprichado, né? Então a gente tem um carpete aqui, acabamento plástico, tudo aqui em volta, então o carro realmente tem uma percepção de valor aí em todos os pontos. Mas agora o que importa é ver como que o carro se comporta na cidade e na estrada. Então vamos lá ver como é que é o Onix Plus. Bom pessoal, vamos ver então qual é que é a pegada dos 3 cilindros em linha, 116 cavalos, 1.0 turbo do Onix Plus, ronco 3 cilindros. Torque embaixo, acho que é a grande diferença, né? E nessa subida a gente já sente como ele vai muito mais à vontade mesmo. Essa plataforma nova ela é bem mais leve, aí nessa curva que está vindo agora a gente já vai perceber uma coisa, que é como esse carro ele consegue absorver bem as irregularidades do piso, mas ao mesmo tempo ele rola pouco nas curvas. Eles conseguiram realmente um balanço muito bom e isso é algo notável, porque o carro da geração anterior ele se movimentava muito, né, em relação a esse daqui. Então o carro ele se sente leve na sua mão. É um carro que eu diria que a versão manual deve ser até mais entusiasta do que a gente supõe no primeiro momento.
Esse motor realmente tem uma força embaixo muito legal, bem vigorosa, então para a cidade isso é uma delícia, né? Você acaba utilizando muito pouco, dependendo muito pouco do câmbio para o carro te deslocar com mais vigor, né? E para viagens, para situações de mais carga também é muito bom. Então, direção suficientemente direta, feedback, né? O que a gente sente aqui nas mãos em relação ao limite de aderência é suficiente, não é um carro esportivo, a proposta dele não é essa, mas surpreende positivamente essa questão do equilíbrio do carro, lembra muito mesmo, eu diria que está assim pau a pau com o próprio Virtus, os carros da plataforma MQB, então eles conseguiram uma evolução notável. O carro ele vai com fluidez, sem se movimentar muito, de forma totalmente previsível, totalmente na mão, lembrando que o carro tem controle de estabilidade, de tração, né? Então vai muito bem mesmo. O câmbio automático ele é muito bem mapeado. Eu tô aqui no modo L, vamos dizer assim, que seria o modo no qual seria mais indicado para descida de serra, por exemplo, ou uma situação, sei lá, que você está numa situação mais íngreme, que você precisa de mais torque, e aí o carro, a central eletrônica vai trabalhar para deixar a rotação um pouco mais alta, né? Aliás, esse trecho aqui, esse zigue-zague aqui é muito bacana para a gente avaliar essa questão de quanto pouco o carro rola, né? E o que acontece agora, estou no modo L, só que as trocas, como eu falei na parte do interior, as trocas você faz por meio de botões, isso não é exatamente anatômico, e mais do que isso, talvez para proteger a transmissão, né, porque esse motor tem bem mais torque e é uma transmissão da mesma família da geração anterior, que o motor era aspirado, às vezes ele ignora a sua solicitação. Às vezes você aperta aqui para reduzir, fazer uma redução um pouco mais forçada, agora por exemplo entrou, mas às vezes ele simplesmente ignora, deixa passar, e na hora que der, vamos dizer assim, ele joga a marcha, né? Então, nesse sentido, eu diria que se a gente tem um manual aqui, a opção do câmbio manual, né, na alavanca, com pedal de embreagem, e isso é uma coisa que certamente vai resultar num carro pegado mais entusiasta, aqui realmente o automático, ele está muito bem programado, mas esquece essa questão de, vamos dizer assim, direção mais entusiasta. Realmente é um carro para você usar aí, cidade, estrada. Isso até é uma coisa meio previsível, mas faz falta aí um sistema meio à la Tiptronic, no qual você consiga comandar, porque às vezes você está numa situação não esportiva, você está numa descida de serra e tudo mais, e você ter o controle da alavanca é muito mais natural, vamos dizer assim, do que por botão. O motor e câmbio estão conversando muito bem, portanto, salvo essa pequena ressalva aí da proteção, vamos dizer assim, em relação ao torque, que também acontece no momento de largada, tá? Se você sai com o carro do zero, eu tô aqui sozinho, vou mostrar para vocês. Vocês vão ver como ele demora para o motor começar a acender, e não é por falta de vigor do motor, e sim porque a central eletrônica está protegendo o motor, especialmente na primeira marcha, né, que tem mais entrega mais agressiva, né, de torque. Quer ver? Vamos ver como ele vai segurar, ó. Vocês perceberam o hiato aí de mais ou menos 2 segundos até o motor despertar? Não tem a ver com lag, tem a ver com essa proteção aí. Isso é só um detalhe, tá? No dia a dia você não vai perceber absolutamente nada disso, e na verdade no dia a dia você vai perceber as grandes qualidades que esse carro tem a bordo, que são silêncio a bordo, melhorou muito, já estava bem interessante na última evolução do Onix, aqui melhorou ainda mais. O isolamento do motor e câmbio em relação à cabine, né? Lembrando que o motor 3 cilindros em linha, ele tende a vibrar mais, então essa questão de você ter um motor muito bem isolado na parte de coxins é fundamental, e os caras fizeram um trabalho fenomenal no mesmo nível do Virtus, sem dúvida nenhuma. Então você sente só aquele pouquinho de vibração quando o carro está parado no trânsito, um pouquinho nas costas e quase nada mesmo, mas é algo que é inevitável praticamente, esses 3 cilindros em linha, não peguei nenhum que não tivesse essa característica. Essa questão do câmbio em trânsito de cidade, em ritmo mais lento, ele vai sempre jogar uma marcha mais longa para deixar o carro bem solto, né, com o mínimo de resistência mecânica. E aí, como ele está muito bem servido de torque agora com esse motor downsized, não falta força, então é só pisar um pouquinho mais fundo que o carro empurra, ele vem. E o câmbio tem uma troca relativamente
suave, né? Então você não sente muito aí a entrada das marchas. Trabalho de suspensão também tá excelente. Já era muito bom também na geração anterior em termos de absorção, né, de impactos, mas como eu falei, agora o controle de carroceria tá muito melhor. Parte de freios também, não senti falta de nada. Então o carro está muito bem arranjado, né? Ele está muito harmônico no que tange a capacidade de suspensão, de absorção, de tomada de curva, de força. Então o carro está lá em cima realmente, junto com o Virtus aí como a referência nesse sentido mais mecânico, vamos dizer assim. Vocês lembram que eu estava falando aquele pedaço meio em zigue-zague, que era bom para ver como que esse carro transferia pouco, né? Como que ele rolava pouco nas curvas. A gente está chegando aqui agora nele, dá uma olhada só, até fazer de uma forma um pouco mais brusca para vocês verem. Olha como a movimentação é baixa. É impressionante a leveza com a qual o carro transfere, né? Aliás, me corrigindo, não é que ele transfere menos, mas quando ele transmite menos essa transferência, né? Então o carro, ele realmente trabalha aí muito bem os pneus, trabalha muito bem essa parte de rolagem de carroceria. Então você pode até se perguntar, mas esse não é um carro esportivo, por que você está fazendo isso? Porque isso é segurança, na verdade, né? Às vezes você está numa descida de serra, é uma curva mais fechada do que você pensou, ou às vezes tem um desvio emergencial que você precisa fazer, e é nessa hora que você precisa de um carro com uma dinâmica boa, equilibrada, um carro leve na mão dessa forma. Então é por isso que a gente faz esses testes, tá? E então é uma coisa bem surpreendente, é um lado até que eu não esperava tanto. E até lembrando, né, que esse carro acabou deixando para trás aí o Virtus em todos os comparativos que a gente acompanhou na imprensa, né, seja em vídeos, seja em instrumentado, em revistas. Então o carro, ele realmente chegou aí com 2 pés no peito. Eu fico feliz de ver aí essa evolução da Chevrolet, né? A Volkswagen tinha cravado essa referência absoluta já há algum tempo com os motores TSI, a plataforma MQB, e é gratificante ver uma resposta da concorrência, um carro à altura, vai brigar aqui e ali, um melhor um pouquinho do que o outro em uns pontos. Por exemplo, o câmbio, eu acho que o câmbio do Virtus é um pouco melhor, mas é fenomenal e com uma segurança altíssima, elementos de segurança ativa também, não só passiva, né? Então, coisas que evitam o acidente de acontecer, e se acontecer, é segurança passiva entra em ação, uma estrutura muito bem projetada, 6 airbags, então, e tudo isso no carro de entrada, vamos dizer assim, né, da marca. Então, eis aí a importância do Onix estar representando uma mensagem da Chevrolet para esse momento novo aí deles. A gente tem um motoqueiro empinando no nosso caminho, mas enfim, pessoal, eu acho que é realmente muito interessante. É um carro que sem dúvida nenhuma vale o test drive. É um comparativo linha dura aí com o Virtus, né? Então recomendo que você faça o test drive nos dois para você chegar à sua conclusão. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, agradeço a audiência de vocês. Não esqueça aí, caso tenha gostado do vídeo, se foi útil para você, de assinar o canal do Autoline, ajude a gente a crescer. E nos vemos na próxima, lembrando que a gente vai ter a avaliação também da versão hatch do Onix, bem como HB20. Valeu, pessoal!